No Saber Direito desta semana, Regina Beatriz Tavares da Silva apresenta um curso sobre direito de família. A professora aborda a constituição e extinção do vínculo da união estável. Fala também dos efeitos e dissolução do casamento. Filiação, guarda, alienação parental e alimentos assistenciais também são temas do curso. Começa agora a aula 5. Chegamos à nossa quinta aula do curso de Direito de Família, neste programa Saber Direito da TV Justiça. Meu nome é Regina Beatriz Tavares da Silva e nesta aula vamos tratar de uma matéria importantíssima no Direito de Família, como todas as outras tratadas nas últimas 4 aulas, que é a matéria dos alimentos. Eu advogo há 44 anos na área do direito de família, além do direito das sucessões, do biodireito, da responsabilidade civil. E comecei a exercer a advocacia logo após a minha graduação no Mackenzie. Depois obtive os títulos de mestre e doutora na Universidade de São Paulo, posteriormente o pós-doutorado na Universidade de Lisboa. Sou presidente da Associação de Direito de Família e das Sucessões, a ADEFAS, que fundei juntamente com um grupo de juristas preocupados com os rumos que até então tinha o direito de família, o que poderiam vir a ter o direito de família. E temos livros publicados de autores da nossa associação. Entre eles, eu gostaria de lembrar Família e Pessoa, uma questão de princípios, da editora YK, assim como pela editora Almedina, Tratado da União de Fato, e também pela editora Almedina, Tratado da Pessoa Idosa. Vamos falar dos alimentos de uma maneira completa. E quem quiser outros conteúdos pode acessar o Instagram da ADEFAS, ADEFAS pela Família, e também o meu Instagram, DRA Regina Beatriz. Há inclusive podcasts sobre essa matéria de alimentos, bastante interessante nas redes sociais. Normalmente, quando se pensa em alimentos, pensão alimentícia, pensamos naquela obrigação que se fundamenta nas possibilidades de quem deve, nas necessidades de quem necessita receber a pensão alimentícia. Esses são os chamados alimentos assistenciais. É uma das espécies, a mais comum, sem dúvida. E tem fundamento a pensão alimentícia, denominada pensão alimentícia ou alimentos assistenciais, no dever de mútua assistência entre cônjuges e companheiros, que vimos na nossa primeira aula, e quando se trata de relação entre pais e filhos, no dever dos pais de sustentar os filhos. Enquanto existe comunhão de vidas, não há separação do casal, entre cônjuges ou ex-cônjuges, companheiros ou ex-companheiros, o auxílio financeiro é dado espontaneamente, mas quando vem a separação, pode vir a ser recusado o cumprimento desse dever, e é daí que surge a chamada obrigação de alimentos, a pensão alimentícia dentro daquele binômio necessidades e possibilidades. E em relação aos filhos também, o sustento é espontâneo, enquanto há boa convivência, mas se recusado por quem deve pagar pensão alimentícia ao filho, vem aí então a obrigação de alimentos, também fundada no binômio necessidades, possibilidades.
A pensão alimentícia envolve tudo aquilo que é necessário à manutenção da vida de uma pessoa, necessarium vitae, como alimentação, tratamentos de saúde, vestuário, habitação, locomoção. E também envolve outras necessidades intelectuais, necessidades da pessoa, como o lazer, a educação, digo, formação escolar, e por vezes universitária, e até mesmo em pós-graduação, em alguns casos. E quando falei desses alimentos ou pensão alimentícia, são chamados alimentos naturais, os outros são chamados alimentos civis, é a denominação jurídica, isto se aplica tanto nos alimentos decorrentes das relações de casamento e de união estável, como nas relações entre os genitores e os seus filhos. Binômio, necessidades, possibilidades. É um binômio estabelecido no artigo 1695 do Código Civil e dentro de um juízo de ponderação. Primeiramente, devem ser analisadas as necessidades de quem pleiteia a pensão alimentícia. Quais são essas necessidades? Para depois se verificar se cabem ou não nas possibilidades de quem deve pagar a pensão alimentícia. Isto é importante marcar, né? As necessidades são sempre o primeiro parâmetro. O tão falado percentual de 33% dos rendimentos líquidos do alimentante é um percentual que vem de uma construção jurisprudencial, mas nem sempre é esse o percentual a ser fixado. Vai depender das circunstâncias do caso. Pode ser um percentual menor, pode ser um percentual maior. Sendo que as possibilidades do alimentante, daquele que tem o dever de pagar a pensão alimentícia, não são medidas apenas por aquilo que está declarado, por exemplo, numa declaração de rendas, chamado imposto de renda. Os sinais exteriores de riqueza, como são chamados juridicamente, riqueza é uma expressão que nem sempre tem o significado de poderio econômico e financeiro, os sinais exteriores de possibilidades, poderíamos dizer, também são considerados. Veículos, viagens, modo de vida, frequência em restaurantes. É efetivamente um alargamento necessário para que a pensão seja fixada de maneira correta. Há uma dúvida que sempre se coloca se a maioridade dos filhos, ou seja, quando o filho alcança os 18 anos, haveria a exoneração alimentar. Como eu disse logo no início, até os 18 anos as necessidades são presumidas. Vigora o chamado dever de sustento e há uma presunção dessas necessidades. Quando é alcançada a maioridade, não há mais uma presunção dessas necessidades. Mas isto não importa em exoneração alimentar, ou pode não importar numa exoneração alimentar em relação ao devedor da pensão. E é isso que estabelece uma súmula no Superior Tribunal de Justiça, a súmula 358. O cancelamento de pensão alimentícia ao filho que atingiu a maioridade está sujeito à decisão judicial, mediante contraditório, ainda que nos próprios autos. Ou seja, a pensão alimentícia não se extingue automaticamente pela maioridade do filho. Em enunciado da jurisprudência em teses do STJ, nós encontramos o seguinte: são devidos alimentos ao filho maior quando comprovada a frequência em curso universitário ou técnico, por força da obrigação parental de promover adequada formação profissional
ao filho. E também um outro enunciado da jurisprudência em teses do Superior Tribunal de Justiça, nesse sentido que a pensão não se extingue automaticamente. São todos acessíveis no site do STJ. Procurem jurisprudência em teses. Mas, como disse, não se extingue automaticamente, pode perdurar até a formação universitária de um filho, algumas vezes até durante o curso de pós-graduação, desde que imediatamente cursado após a formação em graduação. E, via de regra, há um parâmetro dos 24 anos de idade, dependendo do curso universitário. Mas muito diferente é a situação do filho que alcança a maioridade e não dá continuidade aos estudos e também não trabalha. Aí nós temos uma circunstância que pode sim levar à exoneração alimentar. Afinal de contas, até os 18 anos a necessidade é presumida. Depois dos 18 anos ela tem que ser comprovada. E além de comprovada, não pode haver, de acordo com o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, essa jurisprudência em teses é formada depois de muitos acórdãos que são proferidos sobre o mesmo tema. Essa pensão após os 18 anos, ela depende efetivamente de curso regular, de estudo, de dedicação do filho também à sua formação. Uma outra pergunta interessante que é feita é se entre cônjuges, companheiros, conviventes, a pensão alimentícia poderia ser exigida mesmo que morem sob o mesmo teto, na mesma casa, mas ali estejam dentro de casas separados de fato. Embora sejam raras as decisões judiciais a respeito, porque efetivamente não são situações comuns, mas podem existir, mesmo nessas hipóteses, a pensão alimentícia pode ser fixada. Moram na mesma casa os cônjuges ou os conviventes e há a fixação da pensão alimentícia quando há uma recusa ao cumprimento espontâneo daquele dever de assistência material. Há causas que extinguem a pensão entre cônjuges e entre conviventes. O casamento e a união estável do beneficiário da pensão é uma das causas extintivas e também o descumprimento de dever conjugal, como já vimos em aula anterior, além do comportamento indigno, na conformidade do nosso ordenamento jurídico, artigo 1708, Código Civil. Com o casamento, a união estável cessa o dever de prestar alimentos e também cessa, no caso, o direito aos alimentos, se o credor tiver procedimento indigno em relação ao devedor. O que seria, então, procedimento indigno? Que seria esta indignidade? Esta cláusula aberta, constante do artigo 1708, parágrafo único do Código Civil. Poderíamos aplicar as causas taxativas de exclusão da sucessão, constantes do artigo 1814 do Código Civil, que estabelecem homicídio ou tentativa de homicídio, crime contra a honra, fraude na disposição de última vontade do autor da herança. Aqui teríamos que aplicar, então, somente o crime contra a honra. A infidelidade seria crime contra a honra? Não. Outros descumprimentos de dever conjugal poderiam forçosamente se enquadrar como crime contra a honra? Não. A esfera penal é uma, fala em crime, o artigo 1814. A esfera civil e do direito de família é outra. Então, não se aplica esse artigo 1814 na indignidade,
ela continua sendo interpretada como uma cláusula aberta e temos acórdãos, inclusive no Superior Tribunal de Justiça, que confirmaram decisões de instâncias inferiores, como, por exemplo, confirmou a ministra Maria Isabel Galotti como relatora em órgão colegiado, um acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, em que houve infidelidade do cônjuge e foi o alimentante exonerado do pagamento de pensão alimentícia por esse comportamento indigno, no caso da mulher infiel. Se fosse o contrário, seria o mesmo. Já disse, total igualdade entre cônjuges, entre conviventes. Temos uma ideia de que, pela súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça, o Superior Tribunal de Justiça nunca pode examinar uma matéria de fatos, descumprimento de dever do casamento seriam fatos. Mas se houver elementos suficientes no acórdão da instância inferior, o STJ pode sim examinar os fatos que constam do acórdão do tribunal, daquele acórdão recorrido especialmente ao Superior Tribunal de Justiça. É sempre bom lembrar disto. E é por isso que vemos, por exemplo, um acórdão no Superior Tribunal de Justiça da relatoria do ministro Raul Araújo, e em que houve a exoneração alimentar em razão da infidelidade da recorrida, um outro acórdão do STJ. No entanto, mesmo que haja o descumprimento de dever do casamento, o Código Civil estabelece, em razão do princípio da solidariedade, nas relações de casamento, de união estável e nas relações humanas em geral, os chamados alimentos indispensáveis, que não se confundem com os alimentos plenos. Alimentos indispensáveis, que podem ser fixados mesmo na hipótese de descumprimento de dever do casamento, é aquela pensão mínima, dentro do mínimo necessário à subsistência. Não envolve tudo aquilo que falamos no início da aula, os alimentos naturais, os alimentos civis, dentro do binômio, necessidades, possibilidades. Envolve o mínimo necessário para a subsistência. E, ainda, há 2 requisitos pelo artigo 1704, parágrafo único do Código Civil, para a fixação dos alimentos mínimos ou indispensáveis. O cônjuge, ou o companheiro ou convivente, e se aplica também na união estável, não pode ter aptidão para o trabalho. Descumpriu o dever conjugal, mas não tem aptidão. Por exemplo, é doente, não tem condições de trabalhar. E aptidão não é sinônimo, no caso, de condições efetivas. Mas aptidão é sinônimo, do caso, aptidão de condições de trabalho. Então, essa é a pensão chamada de alimentos indispensáveis, que se aplica também à união estável pelo artigo 1694, parágrafo 2º do Código Civil. Temos também que tratar nos alimentos oriundos do casamento ou da união estável de um novo conceito. Antigamente, a pensão alimentícia, esses alimentos assistenciais, eram estabelecidos por prazo indeterminado para o cônjuge ou para o companheiro e não havia um prazo determinado. Surgiram, então, os alimentos transitórios. A modalidade transitória serve para auxiliar a pessoa que precisa da pensão para que venha a alcançar a sua autonomia, as suas condições de autossustento. É uma forma de garantir a sobrevivência de cônjuge ou ex-cônjuge, de um ex-convivente, sem que a pensão se traduza em incentivo ao ócio. Ainda assim,
é necessária a verificação dos pressupostos, não é? Aqueles que vimos, as necessidades e as possibilidades. E o prazo é um prazo variável. Por quê? Porque os alimentos transitórios têm essa função de buscar, né, o alimentando, aquele que recebe a pensão, condições de autossustento. E o prazo é fixado, portanto, de maneira a se ajustar a cada circunstância. A tese de jurisprudência, chamada jurisprudência em teses no STJ, os alimentos devidos entre os cônjuges devem ter caráter excepcional, transitório, e devem ser fixados por prazo determinado, mas nem sempre é assim. Há hipóteses em que a pensão alimentícia, mesmo oriunda do casamento ou da união estável, tem que ser fixada por prazo indeterminado, se quem pleiteia a pensão não tem efetivamente nenhuma condição de alcançar condições para o seu próprio sustento. Não tem essa aptidão, não há como alcançar essas condições. Teríamos aí um exemplo, né? A pessoa idosa que nunca trabalhou, né? Que nunca exerceu uma profissão, que às vezes não tem sequer a graduação. Claro que se esta pessoa precisar de pensão alimentícia, ela não poderia ser fixada transitoriamente. Os alimentos assistenciais são estes que foram analisados até agora. Binômio, necessidades, possibilidades e ainda a sua revisão, que é possível com a mudança das circunstâncias. Alimentos de pai para filho ou de mãe para filho. Se as circunstâncias mudam, ou seja, o pai que pagava pensão alimentícia tinha uma determinada condição financeira e essa condição financeira muda, ele perde o emprego, por exemplo, há sempre a possibilidade de rever a pensão alimentícia, inclusive por meio da ação própria, chamada ação revisional de alimentos. Então, na pensão alimentícia, vigora aquela cláusula rebus sic stantibus. Dependendo das circunstâncias mudarem, a pensão pode mudar para diminuir e também para aumentar. Então, é um caminho de duas vias, né? Ou seja, revisional para diminuição, revisional para aumento, dependendo do caso em si. Mas alimentos não são apenas os assistenciais no nosso ordenamento jurídico no Brasil. Existe também os usualmente chamados alimentos compensatórios, que eu prefiro denominar prestação compensatória, exatamente para procurar distinguir doutrinariamente aqueles alimentos assistenciais que vimos até agora deste tipo de alimentos. Essa espécie de alimentos, que eu chamo prestação compensatória, e repito, também são chamados alimentos compensatórios, se baseia não no binômio necessidades-possibilidades. Ela é inspirada no direito francês, no Código Civil francês, que tem normas expressas sobre a chamada prestation compensatoire, ou seja, traduzindo-se para o português, prestação compensatória. E no direito brasileiro, onde não tem norma legal, a sua fundamentação se dá na vedação ao enriquecimento sem causa, prevista esta vedação no artigo 884 do Código Civil. Diz o artigo 884, aquele que sem justa causa se enriquecer à custa de outrem será obrigado
a restituir o indevidamente ao ferido, feita a atualização dos valores monetários. Essa é uma regra, né, que é adaptada à prestação compensatória e, sob a inspiração do direito francês, leva ao seguinte raciocínio, né? Se um dos cônjuges ou um dos companheiros ou conviventes se dedica à educação dos filhos, se dedica ao marido ou ao companheiro, ou à esposa ou à convivente, se anula, inclusive, nas suas atividades profissionais próprias. Por vezes, deixa um curso de graduação para se casar, para se dedicar aos filhos, para se dedicar ao cônjuge, ou ao companheiro, ou ao convivente. Por vezes, deixa o seu trabalho, em que poderia ter um sucesso e uma evolução profissional, ou a manutenção de rendas próprias, para se dedicar à família. Se anula profissionalmente. Se anula profissionalmente na sua profissão. Enquanto o outro progride. Progride porque continua a exercer a sua profissão, trabalha, evolui. E quando da separação surge um desequilíbrio muito grande entre os dois, nós temos aí o surgimento no direito brasileiro da prestação compensatória dos alimentos compensatórios, em que se leva em conta vários critérios, dependendo das circunstâncias do caso, e temos sempre a ideia da compensação das disparidades que a ruptura do casamento ou da união estável pode criar na condição de vida desses ex-cônjuges ou ex-conviventes. Leve em conta, sim, a duração da vida em comum, toda essa colaboração, embora indireta, prestada ao crescimento profissional ou ao crescimento econômico do outro, né? E é um tipo de alimentos em que não temos uma similaridade com a pensão alimentícia, mas podem ser concomitantemente estabelecidos. Pode ser estabelecida uma pensão transitória e também uma prestação compensatória. Sendo que, enquanto a pensão alimentícia é rebus sic stantibus, ou seja, existe sempre a possibilidade de revisão, dependendo da mudança das circunstâncias, no seu valor inclusive, a prestação compensatória, ela é definitiva. Ela tem uma natureza diferente, nós podemos chamar uma natureza indenitária, securitária, mas não devemos chamar de natureza indenizatória, porque ali não houve um ato ilícito, não é responsabilidade civil, regra geral da responsabilidade civil que se aplica no caso. Mesmo que tenha havido um acordo, uma composição entre os cônjuges ou entre os conviventes de que um ficaria em casa, cuidando da casa, da família, dos filhos, enquanto o outro trabalharia e evoluiria no seu exercício profissional, das suas economias, a prestação compensatória pode ser estabelecida assim. Então, é só naqueles casos em que, popularmente, podemos dizer, né, o marido proíbe a mulher de trabalhar. Não é só nesses casos. Prestação compensatória, ela tem essa natureza diferente e eu recomendo que vejam um filme chamado The Wife. Vou deixar todos curiosos para que vejam esse filme, mas eu não posso deixar de lembrar que é um típico caso de prestação compensatória em que a mulher, sendo inclusive escritora, se anulou completamente
em benefício do marido, que teve uma projeção imensa como escritor. No caso, havia também um ilícito, mas ele não é necessário. Era ela quem escrevia para ele e ele publicava as obras em seu nome. Aí havia também uma ilicitude. Mas mesmo que não exista ilícito civil, repito, a prestação compensatória pode ser fixada e há um paradigma importantíssimo no Superior Tribunal de Justiça de relatoria do ministro Antônio Carlos Ferreira, que foi o primeiro acórdão no Superior Tribunal de Justiça que acolheu a prestação compensatória, ou seja, considerou a prestação compensatória aplicável no direito brasileiro, isso no ano de 2013. Portanto, há muitos anos. A prestação compensatória tanto pode ser fixada no pagamento de uma soma em dinheiro, uma parcela única, como em várias parcelas que podem durar por toda a vida do credor. E nós temos ainda uma terceira espécie de alimentos, que são os alimentos decorrentes da administração de bens comuns somente por um dos cônjuges ou conviventes. Esse tipo de alimentos está expressamente previsto na Lei 5.478 de 68, conhecida como Lei de Alimentos, no seu artigo 4º, parágrafo único. Se tratar de alimentos provisórios, ou seja, são provisórios, pedidos, fala a lei pelo cônjuge, mas se aplica também à união estável, e houver o regime da comunhão universal de bens, segundo a letra da lei, mas se aplica também se o regime for da comunhão parcial, o juiz determinará igualmente que seja entregue ao credor mensalmente parte da renda líquida dos bens comuns administrados pelo devedor. Os bens são comuns, por exemplo, imóveis alugados, e somente um deles administra aqueles aluguéis e fica com eles. Quando esses bens são comuns, obviamente, os frutos são comuns e têm que ser divididos entre as partes. Aí vem esse tipo de pensão, que dependendo das rendas, dependendo das circunstâncias, pode ser acumulado também com uma pensão alimentícia de natureza assistencial, quiçá até com uma prestação compensatória. Nós só temos que tomar cuidado com as denominações. São alimentos diferentes, assistenciais, compensatórios, pensão alimentícia, que é sempre provisória até a partilha de bens, decorrente de administração de bens comuns. E aí a nomenclatura é importante, por isso a minha preferência pela denominação prestação compensatória. Já falamos na revisional, que é possível quando se trata de alimentos assistenciais, e temos que também lembrar que os alimentos, eles podem ser devidos pelos descendentes aos ascendentes, ou seja, pelos filhos aos pais. E isto dentro de um princípio diferente, que é o princípio da solidariedade. Então, se o pai idoso, a mãe idosa, necessitada de pensão alimentícia de natureza assistencial, tem esse auxílio do filho, que tem condições de auxiliar, recusado, o filho se recusa a ajudá-la ou a ajudar o pai no seu sustento, no final da vida, ou mesmo mais jovem, se não tem condições, né, até por razões de saúde, de ter o próprio sustento, esses alimentos podem sim ser fixados e o pai, vamos imaginar o pai, pode promover essa ação de alimentos contra todos os filhos, em face de todos os filhos. É o tal do princípio da solidariedade, e o juiz fixará a pensão de acordo com as condições de cada um dos filhos. Sendo que
para finalizar, nós temos uma circunstância hoje em dia muito comum. Não era assim antigamente. Hoje em dia surge sempre a pergunta: os avós têm obrigação de sustentar os netos? Por que hoje em dia surge tanto essa pergunta? Porque o amadurecimento, as condições próprias de autossustento demoram mais a acontecer, né? Muitas vezes. Antigamente se trabalhava muito desde cedo, hoje em dia o trabalho às vezes é mais tardio, os avós ajudam, né, os jovens casais, né, a sustentar os seus netos enquanto existe o casamento, ou existe, ou vigora, ou perdura a união estável. Então, esses avós, se houver a separação, têm obrigação de sustentar os netos, o que antes faziam de uma maneira espontânea, por vontade própria? Têm ou podem ter. É o que diz o artigo 1696 do Código Civil. Vejamos. O direito à prestação de alimentos, ou seja, ao recebimento de pensão alimentícia, é recíproco entre pais e filhos. Acabamos de ver pensão de pais para filhos, eventualmente, de filhos para pais. E extensivo a todos os ascendentes. Mas a obrigação recai nos mais próximos em grau, uns em falta dos outros. Então, quem é o primeiro obrigado a sustentar uma pessoa que necessita de alimentos é menor de idade? É o pai daquele filho, é a mãe daquele filho, que é o grau mais próximo de parentesco. Se não houver condições do pai e ou da mãe de sustentar os seus filhos, pode surgir a obrigação, inclusive exigida judicialmente, em relação aos avós, de continuarem ou de sustentarem ou de auxiliarem no sustento dos netos. E eu observo que não é necessário esperar que termine a ação de alimentos promovida, por exemplo, contra o pai, para somente depois serem pedidos alimentos ou pensão alimentícia aos avós, numa ação judicial. Porque, obviamente, isto importaria numa desproteção da pessoa vulnerável, daquela que precisa da pensão alimentícia, do neto. A ação de alimentos pode ter uma duração de muito tempo. E essa pensão dos avós pode ser estabelecida, portanto, mesmo durante uma ação de alimentos em curso em relação ao pai. Dessa forma, nós analisamos toda a matéria alimentar, né? Mas não podemos deixar de lembrar dos alimentos gravídicos. Que são alimentos gravídicos? São aqueles devidos durante a gestação. Uma mulher que esteja grávida e, sendo que sabe, não é, que quem é o pai dessa criança, que é chamado nascituro no direito, pode pleitear pensão alimentícia, alimentos gravídicos, se não tiver condições de ter esta gravidez, inclusive dentro das próprias condições do suposto pai. Alimentos gravídicos foram introduzidos no nosso ordenamento jurídico em 2008, pela Lei nº 11.804. E aí a mulher gestante
passou a ter uma legitimidade ativa para promover a ação de alimentos, com o objetivo de cobrir as despesas do período da gravidez ou da gestação, concepção, parto, inclusive referentes à alimentação especial, assistência médica e psicológica, exames complementares, internações, medicamentos e demais prescrições preventivas e terapêuticas indispensáveis, é o que diz a lei. Isso na tutela dos interesses do nascituro. E, óbvio, depois do nascimento, poderá ser promovida a ação própria para até haver uma exoneração desta pensão, até com pedido de realização de exame de DNA, se o suposto e indicado pai não for efetivamente o pai da criança, né? Esses alimentos são estabelecidos liminarmente também no início da ação, como os alimentos assistenciais em geral. É bom lembrar do que vimos em termos de alimentos assistenciais, não só em sentença, mas alimentos estabelecidos liminarmente, provisoriamente, logo no início da ação. E esta é uma norma importante do nosso ordenamento jurídico e que, como toda a matéria de família, precisa ser aplicada, como todas as normas de direito de família, na conformidade das circunstâncias de cada caso. É preciso termos isto em vista. Então, nem sempre são devidos alimentos gravídicos. Nem sempre são devidos alimentos pelos avós aos netos. Nem sempre pode ser fixada a prestação compensatória. Nem sempre existe o direito a alimentos pelos rendimentos de bens comuns. Vamos ver as circunstâncias do caso. E aí sim, o juiz decidirá, aplicando as normas legais e também a posição jurisprudencial. Falo da posição jurisprudencial no caso da prestação compensatória que não tem previsão legal e se fundamenta numa regra geral da vedação ao enriquecimento indevido. Os alimentos durante a gestação, eles podem ser fixados desde que a mulher comprove os indícios da paternidade daquele em face de quem pede a pensão alimentícia. É preciso que haja prova inicial a respeito dessa paternidade, a convivência, né? Como namorados, por exemplo, seria uma prova relevante dessa, pelo menos indiciária, dessa paternidade. Isso porque o exame de DNA ele não poderá ser feito durante a gestação, pelos riscos que um exame de DNA causa durante uma gestação. Uma agulha enfiada no ventre da mulher e, portanto, pode trazer problemas em relação à própria gestação para a coleta de exame de líquido amniótico. Tudo isto é algo que é extremamente complexo. Então, o exame de DNA será feito depois do nascimento da criança. E, após o nascimento da criança, aquela pensão chamada de alimentos gravídicos será convertida ou não em pensão alimentícia em favor do menor até que uma das partes solicite a sua revisão. Então, existe a conversão, mas pode haver o pedido da sua revisão. Por exemplo, pelo pai, ou suposto pai, que não pode não ser o pai, e aí a realização do exame de DNA, que será feita após o nascimento da criança, por meio dessa ação promovida
pelo pai. Pode também os alimentos gravídicos serem pedidos em termos de revisão para aumento. Pelo filho, representado pela mãe, porque ele já nasceu, já ganhou, personalidade jurídica já adquiriu, personalidade jurídica. Porque durante a gravidez a necessidade era uma, após o nascimento as necessidades passam a ser outras, possivelmente maiores, uma revisão para aumentar o valor da pensão alimentícia. E nós não podemos esquecer que, quando nós falamos em alimentos assistenciais, pensão alimentícia, seja gravídica, seja em relação a filhos alimentados ou alimentandos em relação ao pai, em relação à mãe, seja até mesmo pensão alimentícia devida por avós, esses alimentos assistenciais também, oriundos do casamento, oriundos da união estável, se há um descumprimento da obrigação alimentar fixada judicialmente, pode caber a prisão civil do devedor. Normalmente, no descumprimento de obrigações no âmbito civil, não cabe a prisão. É um caso excepcional, por isso chamado prisão civil, para forçar o devedor ao pagamento da pensão alimentícia. Muito menos para punir, muito mais para forçar o pagamento da pensão antes que ocorra a prisão. A prisão civil do devedor de alimentos é uma medida que existe no ordenamento jurídico brasileiro porque estão na balança aí dois direitos fundamentais. A necessidade, a sobrevivência, né, de quem precisa da pensão, de quem necessita da pensão, do chamado alimentando, e, portanto, seu direito à vida e a liberdade do alimentante, daquele que deve pagar pensão alimentícia. São dois direitos fundamentais que estão em jogo. E entre a liberdade de quem é devedor da pensão e a sobrevivência e a vida do credor da pensão alimentícia, claro que este direito deve prevalecer. É por isso que a prisão civil é prevista no nosso ordenamento jurídico. No entanto, existem outras formas de recebimento da pensão alimentícia, quando a obrigação é fixada e não é cumprida, como a penhora de bens. E hoje em dia, outras medidas coercitivas vêm surgindo, como a cassação da habilitação para dirigir veículos, a revogação ou cancelamento, melhor dizendo, do passaporte para aqueles que costumam fazer viagens, alimentantes que costumam fazer viagens e ficarão, obviamente, impedidos de fazê-las sem o passaporte. São medidas todas que vão surgindo na nossa jurisprudência exatamente para forçar, para obrigar o devedor a pagar a pensão alimentícia fixada. E vimos desse modo, na matéria de alimentos, desde os alimentos assistenciais, oriundos do casamento, da união estável, os alimentos indispensáveis, os alimentos transitórios, analisamos os alimentos devidos pelos pais aos filhos, inclusive após o alcance da maioridade civil aos 18 anos de idade do filho.
Verificamos também os alimentos devidos pelos avós aos netos, os alimentos devidos pelos descendentes ou filhos aos seus pais. Analisamos, por fim, os alimentos gravídicos e nos alimentos assistenciais. Chegamos, então, à prestação compensatória, um instituto jurídico adotado pela jurisprudência brasileira, inclusive em acórdão paradigma do Superior Tribunal de Justiça, citado durante a aula, e também pudemos lembrar dos alimentos pela administração de bens comuns até a partilha dos bens. Dessa forma, trabalhamos nesta matéria de uma maneira ampla. E agora nós vamos ao quiz. Ana se casou com Antônio pelo regime eletivo da separação de bens. Se dedicou ao marido e aos filhos do casal, tendo deixado de exercer atividade profissional própria, além de auxiliar o marido na construção do patrimônio que ficou em nome exclusivo dele. Assinale a alternativa correta. A. Ana não tem direito à pensão alimentícia de natureza assistencial. B. Ana tem direito à prestação compensatória. C. Somente os filhos do casal têm direito à pensão alimentícia. A alternativa correta é a B. Ana tem direito à prestação compensatória. Vamos ao próximo. Sabendo-se que Pedro, filho de Antônio, completou 18 anos de idade e até então foi sustentado pelo pai, aponte a alternativa correta. Se Pedro abandonou os estudos, Antônio será obrigado a pagar pensão alimentícia ao filho até que este tenha recursos próprios para a sua subsistência. Se Pedro estiver estudando regularmente e não tiver recursos próprios, Antônio será obrigado a pagar pensão alimentícia até a complementação de curso superior pelo filho. Se houver pensão alimentícia estabelecida e Antônio não quiser continuar a prestar alimentos após os 18 anos do filho, a pensão se extinguirá automaticamente com a maioridade civil de Pedro. A alternativa correta é a B. Se Pedro estiver estudando regularmente e não tiver recursos próprios, Antônio será obrigado a pagar pensão alimentícia até a complementação do curso superior pelo filho. Esperamos que tenham gostado. Não esqueçam das nossas redes sociais, a Defaz pela Família no Instagram, minha rede no Instagram, meu perfil no Instagram, doutora DRA Regina Beatriz, e também dos nossos livros, dos nossos artigos, dos nossos comentários, da jurisprudência que é sempre atualizada no site da ADEFAS, da Associação de Direito de Família e das Sucessões. Convido a todos para participarem da nossa associação, não só como simpatizantes, mas como associados. Vamos todos trabalhar pelo melhor direito de família. Muito obrigada. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site, radioetvjustiça.jus.br. Ou pode rever as aulas no canal do YouTube, @Rádio e TV Justiça.